Em primeiro lugar, é necessário que a gente compreenda que o catequista, pelo Código de Direito Canônico, ele não são os leigos, mas sim os párocos. Então, como que em uma situação católica ordenada, completa, como deveria ser a vivência da fé católica nesse momento? Em primeiro lugar, o padre vai na sua homilia falando a respeito da fé, né, porque esta primeira parte da missa é chamada missa dos catecúmenos, né? Então os catecúmenos, eles não são os fiéis, portanto eles não receberam todos os sacramentos da iniciação cristã, e aquilo ali vai fazendo com que a inteligência seja iluminada, que aquela inteligência seja levada de alguma forma a ser tocada por uma graça atual que está presente em todos os seres humanos, para que ele depois busque completar os sacramentos e que possa ter uma vivência católica muito mais fundamentada. Então, na homilia, o padre levava isso, para depois aquelas pessoas que desejavam receber a primeira comunhão e depois o crisma pudessem conversar com o pároco, e o pároco sim, aí ele ia dar a instrução religiosa para a Santíssima Eucaristia e depois para receber o sacramento da confirmação. Porém, como a população cresceu muito, como tivemos uma proliferação de paróquias no Ocidente inteiro, era necessário que os leigos, de alguma forma, pudessem contribuir e participar dentro desse processo evangelizador. E para que os leigos possam fazer isso da maneira mais clara e de uma maneira muito virtuosa, é necessário que o catequista tenha, basicamente, 4 qualidades importantes. A primeira delas é uma profunda vida católica. Vida de oração e vida sacramental devem ser as prioridades para o catequista. Então, muitos catequistas que estão dando catequese nas paróquias de hoje não querem saber minimamente da confissão. Eles não querem saber absolutamente disso, porque vão falar que isso é retrógrado, que isso é medieval, que Nosso Senhor Jesus Cristo em nenhum momento disse a respeito da confissão, que isso está superado pela misericórdia de Deus, que nós vamos apenas para a confissão para tratarmos de problemas de cunho psicológico e não de algo mais profundo, que é o rompimento da amizade com Deus. Então nós temos esse tipo de catequista, que ele não tem o compromisso com os sacramentos. Ora, se não tem o compromisso com os sacramentos, 2 problemas eminentes. Primeiro, que ele não conhece aquilo que ele está se propondo a ensinar, e segundo ponto, ele não deveria ensinar aquilo que ele está se propondo. Este é um ponto muito importante. Então, um catequista, quando ele vai buscar ensinar a doutrina cristã, ele deve ter esses 2 pilares muito bem claros. Por quê? Na vida sacramental, vai ensinar os catequizandos a viverem a vida na graça de maneira católica, e na vida de oração, vai ensinar os catequizandos a terem um encontro com Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? É fundamental que na catequese, o catequista ele ensine aquelas pessoas a rezarem. Muitas pessoas não sabem rezar. Acham que simplesmente rezar é jogar palavras de maneira aleatória para o vento. Claro que você pode fazer orações espontâneas do seu coração, e é fundamental que você faça isso. Daí que brotaram as jaculatórias, daí que brotaram também muitos dos livros de espiritualidade, como o Santo Afonso Maria de Ligório. Mas a oração de meditação, de quietude, essa oração mais profunda, ela é verdadeiramente um encontro para que você possa ver verdades de fé, com um ato de fé exercido. Então, um bom catequista, ele deve ensinar os seus catequizandos a rezarem bem. Outro ponto importante é que os catequistas, eles devem estudar com profundidade a fé. Como ele é o mestre dos catequizandos, ele precisa saber responder às perguntas. Veja que interessante. Nós vemos muitos problemas hoje nas famílias católicas, porque os pais não têm uma boa instrução religiosa e acabam falando o seguinte: filho, é assim porque está na Bíblia, ou é assim porque a igreja disse. Espera aí.
para que aquela criança ou para que aquela pessoa consiga ter uma experiência e uma vivência muito profunda a respeito da sua vivência, ela precisa estudar. Por quê? Porque é somente no estudo que a gente consegue, de forma cabal, ter o desenvolvimento. E assim, a gente consegue ter uma grande possibilidade de fazer com que aquelas pessoas que estão ali estudem de maneira correta. Quem quiser compreender um pouco mais sobre isso, a gente recomenda também este livro aqui, são as Imagens Sagradas de São João Damasceno, que vai combater a heresia iconoclasta. E esse daqui é um ponto importante, porque se a gente não conhece essa heresia, nós vamos achar que os protestantes têm razão em muitas das coisas, falando que nós adoramos imagens, e aí a gente acaba perdendo aquela distinção entre latria e dulia. Esse é um ponto muito importante da nossa fé católica. Então, estudar com profundidade. Quando a gente estuda com profundidade, a gente percebe que nós também nos tornamos mais capazes de ensinar. Porque a gente só consegue ter uma profunda experiência de aprendizado quando também a gente vai ensinar as coisas para alguém. Isso é muito importante. O terceiro ponto, das qualidades de um bom catequista, é que ele tenha o desejo ardente pelo céu. Como é que nós podemos ser bons catequistas se a gente não tem esse amor pelo céu, pela pátria celeste, pela Jerusalém eterna? E isso é como se eu estivesse ensinando a vocês mexerem numa câmera, por exemplo, que está me filmando, mas não gostasse de tirar foto. É algo que é completamente esquisito. Ou, por exemplo, eu sou um jogador de futebol, mas eu não gosto de jogar bola. É completamente contraditório se você é um catequista e você não ama o céu, não ama a Santíssima Virgem, não ama a Igreja Católica, não queira defendê-la contra todas as heresias e não queira ser um apologeta, porque afinal de contas, todo apologeta ele é obrigatoriamente um bom catequista. E é, portanto, esse desejo do céu que vai impulsioná-lo a realizar essas coisas. E o último ponto é saber como se dar o processo de conversão de uma pessoa até a santidade. Então, muitas pessoas, quando estão dentro do processo de aprendizagem do catecismo, ou estão dentro da catequese, tem pessoas ali que, em pouco tempo, principalmente depois de receber o sacramento da Eucaristia, eles podem experimentar uma visão e uma vida profunda na graça. Era comum que pessoas que estavam na catequese tinham a primeira comunhão e depois começavam a sua vida católica de maneira mais firme, em pouco tempo chegarem à sétima morada. Veja o exemplo de Santa Gema Galgani, por exemplo, que na primeira comunhão já chegou à sétima morada. Então, é um ponto muito importante que a gente pode ver. E o bom catequista, ele sabe que em cada processo, em cada fase da chegada daquela alma à perfeição cristã, vai ter desafios prementes. Um primeiro desafio vai ser se livrar dos pecados mortais. O outro vai ser lutar contra os pecados veniais e vai ser lutar com esse desejo do mundo. O outro vai ser a perseverança na vida de oração e na busca pelas virtudes, até que a graça vai caminhando com ele para os momentos e os pontos mais profundos da fé, até que ele consiga chegar àquilo que Santa Teresa d'Ávila falava da sétima morada, que vem a ser o matrimônio espiritual, onde a alma dela e Deus estão tão unidos que ela não deseja mais nada, porque ela já conseguiu o objeto de seu desejo maior, que é a posse e a fruição de Deus. Por isso que muitos dos santos, inclusive, quando estão chegando às moradas mais elevadas, eles já têm um desejo profundo da morte, porque, como São Paulo diz, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, né? Então, esse ponto que nós devemos entender de forma bastante evidente, que se o catequista entender como se dar esse bom processo, ele vai saber encaminhar bem aquele ensino e aquelas almas para chegar, por exemplo, numa direção espiritual, e naquela direção espiritual, aquele catequizando já sabe mais ou menos os rudimentos da oração e dos combates que ele precisa fazer para perseverar na vida na graça. Então são essas as 4 qualidades importantes que eu vejo num catequista
para que eles possam desempenhar um bom papel.